Olá, é um imenso prazer e uma honra estar aqui participando do primeiro Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas. Queria aqui primeiramente agradecer a todos os organizadores desse importante evento e agradecer a você que está assistindo essa palestra. Bom, deixa eu só projetar aqui a nossa apresentação. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse tema, que é legislação e competência para a tutela ambiental dos rios urbanos. Antes da gente entrar especificamente sobre a legislação e a competência, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o que os glossários de hidrologia falam a respeito do que é um rio, né? Esses glossários sempre falam, por exemplo, os que estão colocados aqui nessa apresentação, que é o glossário da Agência Nacional de Águas e Saneamento, ou o glossário da WMO e da Unesco, como se o rio fosse um conjunto de trechos de drenagem, e esses trechos de drenagem desaguando aí, né, a maioria das vezes no mar, e eles sempre cruzando uma bacia hidrográfica. É fácil quando a gente visualiza isso no ambiente natural, né? E é interessante que quando a gente fala da tutela desses rios, a gente sempre pensa, principalmente a tutela jurídica, né, da legislação desses rios, a gente sempre pensa em dois componentes principais, que é a água e o componente terrestre. É lógico que existem outros componentes, como a biota, enfim, os elementos até que compõem o próprio curso d'água. Mas a tutela aqui, falando, né, da tutela jurídica desses rios, e principalmente dos rios urbanos, é interessante trabalhar com esses dois componentes, né? A água e o componente terrestre. Bom, essa imagem é bastante interessante, ela está mostrando aí o meio ambiente natural. Mas e quando a gente pensa num rio urbano, é difícil a gente ter essa imagem em mente, né? Essa imagem de um rio completamente arborizado, com as suas margens completamente íntegras. Quando a gente fala de um rio urbano, a gente pensa primeiramente no meio ambiente urbano. É interessante que o conceito de meio ambiente urbano está bem interligado com o conceito de meio ambiente artificial, até porque o meio ambiente urbano está inserido nesse meio ambiente artificial, que seria o meio ambiente não natural, ou até mesmo, alguns autores chamam, né, do meio ambiente construído. E a diferença desse meio ambiente urbano para o meio ambiente natural seria a questão da intervenção humana, né, nas edificações e nas alterações desse meio ambiente. Então, ele tem aí aspectos que podem ser aspectos de espaços abertos ou fechados e até mesmo equipamentos públicos. Então, diversos exemplos aí que constituem esses aspectos do meio ambiente urbano. Além dele ser um ambiente alterado pelo ser humano, existem esses aspectos como de edificações e construções, como aeroportos, shoppings, ruas, praças, enfim. E quando a gente pensa no rio urbano, a gente pensa nesse curso d'água, nesses trechos de drenagem, né, como falam os glossários, cortando aí esse meio ambiente urbano. E algumas características interessantes aí que destacam esse ambiente e esses rios urbanos, né? Esse ambiente que o rio corta e o próprio rio urbano. Primeiramente, é esse adensamento populacional que é um fator bastante característico, né, desse meio ambiente urbano em que esses rios cortam. Então, aí um exemplo clássico de um rio que tem a sua nascente em áreas não urbanas, mas que corta um grande trecho de centros urbanos, como é o rio Tietê. A supressão da vegetação ciliar, né, que é a vegetação que faz a proteção dos terrenos marginais, dessas áreas adjacentes, das margens desses cursos d'água. Então, além desse adensamento populacional, a gente vê os rios urbanos sendo caracterizados aí por uma ausência de vegetação nas suas margens. E a impermeabilização do solo, não só pelo adensamento populacional, mas obras aí de engenharia e até mesmo ideias mais hoje consideradas antiquadas, né, de percepção desses rios como necessidade, entre aspas,
de canalização, ou do tamponamento, ou da impermeabilização desse solo, que hoje a nova engenharia, a nova arquitetura vem já afastando esses conceitos, né, de impermeabilização do solo marginal dos rios, inclusive e principalmente dos rios urbanos. Na verdade, hoje existe uma tendência aí de renaturalização desses rios urbanos. E outro fator bastante destacável, né, que é quase como uma consequência dessa impermeabilização e desse adensamento populacional, são as alterações do regime hídrico desses cursos d'água. Então, o que a gente vê cada vez mais, né, aí aliado às alterações climáticas, é fatores aí que no decorrer dos anos, vem se intensificando, impactos sendo gerados diretamente à própria comunidade marginal e desses rios. Esse aí é um exemplo do caso que aconteceu em 2022, lá em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, né, com uma inundação que gerou aí impactos diretos na população daquele centro urbano, e com vítimas fatais e danos materiais. Isso é só um exemplo, a gente vê isso aumentando aí a cada verão e a cada ano. Bem, agora trabalhando com os componentes, né, que a gente especificou no início, o componente água e o componente terrestre, quando a gente fala do componente água, a gente fala um pouco mais especificamente da gestão da água desses cursos d'água, desses rios. E os rios urbanos também, né, possuem uma gestão específica da água e uma gestão que pode ser uma gestão tanto direcionada à tutela da própria água, como até mesmo, por exemplo, da concessão de outorgas, né, e de utilização dessa água. E aí a gente vê, em termos de natureza jurídica, que a gente chama de definição ou conceito dessa água na legislação brasileira, a gente vê a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é a Lei 9433 de 97, e ela fala que a água é um bem de domínio público. E a nossa Constituição, no artigo 225, ela fala que o meio ambiente, e dessa forma os bens ambientais, são bens de uso comum do povo. Então, a gente pode perceber aí que a água se trata de um bem ambiental, né, por ela estar ali vinculada ao artigo 225, e ela é um bem ambiental de domínio público, aí vinculando-se ao artigo 1º e inciso 1 da Política Nacional. E ela é um bem ambiental de domínio público que é transindividual, ou seja, transcende qualquer individualidade, qualquer pessoa, qualquer usuário. Então, aí, como bem explica a Vilaia Granziera, a água, na verdade, ela pertence a todos, mas, ao mesmo tempo, ela não é de ninguém em específico. Então, aí está a questão da transindividualidade da água. Por ser um bem de domínio público, ela pertence a todos, mas, ao mesmo tempo, ela não pertence a ninguém em específico. Nenhum indivíduo pode, por exemplo, vir solicitar a propriedade da água. Nenhum indivíduo e nem mesmo os entes públicos. Bom, Tatiana, mas eu já ouvi falar sobre o domínio da água, né? Um rio ser da União ou um rio ser dos estados. Sim, é assim que se traduz a gestão da água na nossa Constituição. Ela fala, ela usa essa expressão dominialidade como uma forma de organizar a competência pela gestão dessa água. Por exemplo, a gente mencionou sobre a outorga, né, do uso dessa água. Então, para quem eu direcionaria o meu requerimento de outorga? É para aquele ente federativo, né, para aquele ente do poder público, para o ente público específico, que pode gerar e fazer a gestão dessa água. Então, na verdade,
quando a gente fala em dominialidade da água, não está dizendo que a água pertence ou é propriedade de um ente federativo, mas sim que aquele ente federativo ele tem competência para fazer a gestão e a administração daquela água em nome da coletividade. E a nossa Constituição reparte essa competência apenas para a União e para os estados, ou seja, não existem rios municipais, apenas rios federais e rios estaduais. E isso também, a gente está falando aqui de rios urbanos, isso perpassa também pelos rios urbanos, porque, na verdade, como a gente viu ali sobre o meio ambiente urbano, pode ser que um rio tenha seu início num meio natural, ele corta um trecho urbano e isso não tira a dominialidade dele. Não é pelo fato dele passar por um centro urbano que ele se tornaria, por exemplo, de competência ali, de dominialidade do município daquela área urbana. Bom, então essa é a classificação que a Constituição dá em termos de dominialidade da água. Ela coloca para esses dois entes federativos, para a União e para os estados. E aí o Distrito Federal também, como se estivesse fazendo as vezes aí do estado, né, a competência estadual. Então ela coloca que as águas em terrenos de domínio da União, as águas que banhem mais de um estado, as águas que sirvam de limite com outros países e aquelas que se estendam a territórios estrangeiros são águas de dominialidade da União, ou seja, são rios federais. E no caso dos estados, a gente trabalha com um pouco do conceito de exclusão, ou seja, aquilo que não é da União é a dos estados. Além disso, os corpos d'água que estão inseridos única e exclusivamente em um único estado ou no Distrito Federal, e também as águas subterrâneas, que são de competência da gestão dos estados e do Distrito Federal. Bom, em síntese, se a gente for pensar aqui qual é o arranjo jurídico, né, da legislação para a gestão das águas no Brasil, a gente tem esses três componentes, que é o artigo 20 e o artigo 26 da Constituição, o artigo 1º da Política Nacional de Recursos Hídricos e o artigo 225 da Constituição. Então, quando a gente quer falar da gestão das águas e a sua dominialidade, a gente usa esses três fatores aí. Agora, falar um pouquinho do componente terrestre. Bom, o componente terrestre, a gente está falando ali dos terrenos marginais, as áreas adjacentes, as margens desses rios. E aí a gente vai pensar também nas margens dos rios e trabalhando com os rios urbanos, que aceita a mesma conceituação, a mesma definição. Bom, no caso do componente terrestre, em termos de dominialidade, agora a gente sabendo que está usando essa expressão em termos de gestão para as águas, aqui a gente vai trabalhar com a questão de dominialidade também na gestão dessas terras. Então, e também na questão até de propriedade mesmo de terrenos, ou gestão dessa propriedade. Então, a gente tem na Constituição falando que os terrenos marginais dos rios seriam pertencentes à União. E aí existem autores e até mesmo algumas decisões judiciais que falam que todos, né, as mais antigas, na verdade, que falam que todos os terrenos de todos os rios, né, porque a Constituição não foi muito específica, pertenceriam à União, seriam bens da União. Só que, na verdade, esses terrenos às margens dos rios também se utilizam da expressão de dominialidade pertencente a essa água. Ou seja, se o rio for federal, o terreno à margem desses rios também vai ser gerido e administrado pela União. Da mesma forma, se o rio for estadual ou do Distrito Federal, vai ser gerido e os terrenos marginais geridos e administrados pelo Estado ou Distrito Federal. E aí, para tirar qualquer tipo de dúvida, veio essa instrução normativa do SPU, que é até bem recente, né, é de abril de 2022, e ela diz ali quais são os procedimentos para demarcação desses terrenos marginais
dos rios federais. E aí, deixa eu só voltar nesse slide aqui, porque é interessante a gente ver que ele fala que são os terrenos dos rios da União que sejam navegáveis e fora do alcance das marés. Então, deixa bem definido quais são os terrenos marginais de dominialidade aí da União. Agora, a gente sabe, e que esse é um tema até bastante polêmico, a respeito das áreas de preservação permanente. E eu digo polêmico porque, por muitos anos, os terrenos marginais, né, as áreas de preservação permanente dos rios urbanos, não eram considerados como APPs, como as áreas de preservação. Por muito tempo, né, primeiro, pelo Código Florestal não trazer expressamente que se aplicava as APPs, que o Código Florestal se aplicava aos rios urbanos, ele era meio que ignorado nesse sentido. Então, não se aplicava as APPs previstas do Código Florestal para os rios urbanos. E outra questão era que se aplicava, na verdade, ou se entendia que era aplicável para as áreas urbanas apenas a lei de parcelamento e uso do solo, que é a lei 6766 de 79. E ela falava, né, de uma faixa de domínio, uma faixa de reserva de terreno de 15 metros nas margens dos rios, nas zonas urbanas. Então, por muito tempo, se confundia essa faixa, né, de 15 metros da Lei 6766 com a faixa, né, de área de preservação que se deveria deixar para os rios urbanos. Mas aí, depois de algum tempo, depois de ser consolidada pela jurisprudência, né, pelas decisões judiciais dos tribunais, começou a se entender que, de fato, se aplicava, sim, o Código Florestal nas áreas urbanas. E aí, em 2012, com o advento do novo Código Florestal, veio, então, expressamente ali no artigo 4º do Código Florestal, que as APPs são áreas com vegetação ou não, e elas são consideradas tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas. Então, o artigo 4º do Código Florestal não só traz aí que as áreas que também não têm vegetação, como, por exemplo, a gente pensar nos rios urbanos, que são capeados ou impermeabilizados, devem sim ser demarcadas ali e preservadas as APPs conforme as metragens atribuídas por sua largura, ou seja, 30, ou 50, ou 100, ou 200, ou 500 metros, a depender da largura daquele curso d'água. E aí a gente pensa, né, esse aqui é um caso interessante, que é o Rio Paraíba do Sul, que é um rio de dominialidade federal, ele é um rio federal, e ele corta aí diversos municípios, e essa imagem aí, por exemplo, é ele cortando o município de Resende, em que tem uma área bem urbanizada, inclusive alguns trechos de área urbana consolidada, e você vê aí municípios que crescem, né, e se expandem bem ao redor desses rios, com larguras até bem grandes, né, que muitas pessoas até pensam que rios urbanos considerariam somente alguns rios até efêmeros ou córregos, e, na verdade, a gente tem trechos de rios federais e trechos de rios estaduais aí extensos, de largura extensa, e cortando aí áreas urbanas e áreas urbanas consolidadas. E falando em área urbana consolidada, esse foi um outro tema que, mesmo expressamente o Código Florestal trazendo ali que as APPs eram aplicáveis às áreas urbanas, começou-se a cogitar sobre a possibilidade ou não de se aplicar o Código Florestal nas áreas urbanas já consolidadas. Então, depois de muito tempo e muitas ações e decisões judiciais, em abril de 2021, o STJ, então, emitiu uma decisão, um recurso especial, e aí virou, na verdade, esse tema repetitivo 1010, em que ele considera, sim, que deve se aplicar as APPs previstas no Código Florestal
nas áreas urbanas consolidadas dos municípios ou desses meio ambientes urbanos. Isso foi em abril de 2021. Só que, no final do mesmo ano, no final de 2021, houve a promulgação dessa lei, a Lei 14.285. Na verdade, ela foi praticamente na virada de 2021 para 2022, foi no finalzinho de dezembro de 2021. E essa lei veio alterar o Código Florestal. Alguns autores têm dito que, na verdade, essa lei veio como uma resposta, como uma afronta àquela decisão do STJ de considerar as APPs do Código Florestal nas áreas urbanas consolidadas. E essa lei vem, então, alterar aí o Código Florestal, dizendo que nas áreas urbanas consolidadas, quem pode definir as APPs, as metragens dessas áreas de APP são os municípios. Ou seja, essa nova legislação, ela permite que o município edite leis, né, crie leis que definam quais são as APPs, qual é a metragem, quais são os limites das APPs que podem ser aplicadas nos rios que cortam áreas urbanas consolidadas. Isso quer dizer que os municípios podem, por exemplo, considerar APPs menores do que 30, 50 ou 100 metros. Bom, aí a gente vê aí que alguns municípios, são só dois exemplos aí de leis municipais já criando, de municípios já criando as suas leis municipais, indicando aí quais são as metragens, alguns até menores do que o Código Florestal, ou lei já indicando, por exemplo, 15 metros em vez de 30, e isso tende a crescer, né, o número de leis municipais se aquela lei que alterou o Código Florestal não for revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Nesse sentido, houve aí a judicialização de uma ação direta de inconstitucionalidade em 2022. Ela ainda não foi julgada, mas tudo leva a crer, pelo menos o que os autores e a literatura vêm indicando, que existe sim uma grande inconstitucionalidade dessa lei, principalmente aí em razão do retrocesso, né, por medidas menores do que o Código Florestal, e razões também de incompetências, que uma delas, inclusive, contra a dominalidade, né? Já que a gente vê que não existem terrenos marginais e nem rios ou cursos d'água que são de dominalidade dos municípios. Então, eles não poderiam aí estar legislando sobre normas gerais, que seria a competência da União, e quem fez isso, a norma geral, na verdade, é o Código Florestal. Quem já legislou sobre isso é a União, então não poderia os municípios estarem ali legislando sobre esse assunto, e os municípios teriam só a competência para questões de interesse local. E os rios, na verdade, como não existem rios municipais, eles têm, no mínimo, interesse, né? Não seria interesse local, mas os rios têm, no mínimo, interesses regionais, né? E não locais. Outro tema que, além da dominalidade e da questão dos componentes, é a fiscalização. E a gente está falando um pouco da tutela desses rios urbanos. Quem é que pode fiscalizar os rios urbanos? Bom, a Constituição é bem clara quando ela fala em fiscalização, e é a fiscalização ambiental de uma forma geral. Ela diz que qualquer ente federativo, ou seja, a União, o Estado ou o município, e também o Distrito Federal, podem fiscalizar, aí, no caso, proteger e combater poluição, e isso também se insere os rios, aí também se inserem os rios urbanos, porque também são bens ambientais. Só que a grande dúvida ficava, né, até pelo menos em 2011, quando foi editada aí a Lei Complementar 140, e aí existia uma grande dúvida se, por exemplo, o mais de um ente federativo autuasse ali uma atividade
por exemplo, um lançamento irregular, uma poluição no rio, né? Um lançamento irregular num curso d'água. E vamos supor que dois entes federativos, ou seja, o IBAMA e uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tenham ali autuado, porque eles têm competência comum, eles poderiam sim fiscalizar e autuar. Só que aí a Lei Complementar 140 de 2011, ela veio para tirar essa dúvida e disse, sim, realmente, todos os entes federativos têm competência, mas prevalece a autuação do ente federativo que é competente para o licenciamento ambiental. Então, a depender do rio, se é um rio estadual, federal, a depender da atividade, tem que se analisar quem é o competente pelo licenciamento ambiental e aí sim verificar qual é a autuação que vai prevalecer. E, por último, a gente tem aí um assunto que também é bastante comum e muitas pessoas têm dúvidas, que é também uma forma de tutela, é quem é que tem competência para a limpeza dos rios urbanos. Bom, a limpeza dos rios urbanos, ela é considerada aí um serviço público de saneamento básico. E aí, quem traz a titularidade do exercício desse serviço público, né, de saneamento básico é a Lei de Saneamento Básico, né, a Lei 11.445, e ela fala que compete aí aos municípios e ao Distrito Federal a titularidade do serviço público de saneamento. Então, nesse caso, é muito comum a gente ver, né, ou fundações ou secretarias municipais, né, que exercem ali a atribuição do saneamento básico do município, e elas que fazem comumente aí as limpezas e manutenção dos rios urbanos. Bom, deixar aqui para vocês algumas referências, né, se alguém tiver interesse em se aprofundar um pouco nesse tema. E mais uma vez eu agradeço. Deixa eu só voltar aqui para a tela. E deixo aqui meu agradecimento e também me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de debate. Muito obrigada.